Seja bem-vindo a mais um episódio do Comitê Empresarial, o lugar onde eu, você e mais alguns empresários vamos falar sobre negócios. O tema de hoje é networking lucrativo. 80% das pessoas que gostaram do seu trabalho estão dispostas a te indicar, mas somente pouco mais de 20% fazem isso espontaneamente. Exemplo, você fechou uma venda, aquele cliente é teu. Dali, se você for entregar um serviço excelente, ele vai ser eternamente grato a você. Então é um momento que você tem para mostrar o quão bom você é, porque a pessoa já confiou. Então se a pergunta é como transformar um contato num parceiro de negócios, bem objetivamente, ajude essa pessoa. Aí se eu falo para você, quantos colaboradores você perdeu esse ano? Mas estatisticamente estamos a 5 conexões das pessoas com as quais nós queremos nos conectar. Do meu lado, tenho Jaqueline, empreendedora e mentora de vendas high ticket. Então, se você quer vender a nível extremo, com extrema qualidade, chama ela que ela te ajuda. Bom, do meu lado temos Aristides, mais conhecido por ser mentor, há mais de 35 anos com experiências em finanças e gestão. O Ari é bem conhecido por melhorar os resultados de pequenas e médias empresas. É isso, Ari? É isso aí. É isso aí, vamos para cima. Legal. Então, já para abrir na temática, a gente vai começar da forma que a gente sempre começa, presenteando os nossos convidados. Então, a gente tem uma pequena lembrança do Comitê Empresarial para vocês. Legal. Obrigada. Muito obrigado. Pode abrir agora. Pode abrir, fica à vontade. Já, esse negócio de abrir depois. Tô curiosa. Ah, cara, que legal. Eu adoro caneca. Também gosto. É bom para colecionar, né? Fazer. Adoro. Ó, tem Deixa algo eu ver. aqui que é Uma cerveja. importante. Eu uso um bocado, hein? Legal, muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente que agradece a presença de vocês. Maravilha. Bom, Você sabe que vocês começaram com a primeira lei do networking, né? pois é, a gente começa presenteando. Verdade. Eu tava precisando de um desse, hein? É bom, né? É bom. Sem um caderninho desse, o cara não tá empreendendo direito. Se for ver, é o kit empresarial, né? Caneca para o cafezinho que não pode faltar. O abridor de cerveja para comemorar e as anotações do dia a Canetinha. dia. É isso aí. Vambora. Maravilha. Legal? Vamos startar? Primeira pergunta, então, já pra gente abrir o diálogo. O que é networking? Opa, que O Ari, que é o gostoso. especialista que começa aí a falar com a gente. Eu costumo sempre falar para as pessoas, Riquelme, que o conceito de networking ele é muito maior e mais rico do que todo mundo está habituado, ou que a maioria das pessoas está habituada a falar, né? Muita gente tem o hábito de falar que networking é um grupo de pessoas, ou que networking é a tua rede de contatos. E não é isso. A tua rede de contatos pode estar a serviço do seu networking, né? Mas fazer networking significa você gerar oportunidades, tá? Gerar resultados para outras pessoas. A partir daí, você começa a abrir portas para relacionamento. E através do relacionamento, você pode inclusive fazer negócios. Por isso que eu falei que vocês começaram na primeira lei do networking, que é dando, né? Então, ganhei aqui os brindes. Então, a primeira lei do networking é dar, é você se dar. Então, networking é você se dar para você gerar um ambiente onde a troca pode ser favorecida. Legal. Muito bacana. Jaqueline, para você, o que é networking? Networking, para mim, é você conseguir aquilo que vocês fizeram aqui. É você conseguir agregar para o outro. O que eu mais percebo no networking é que você tem mais resultados quanto mais você consegue ajudar o próximo. Legal. Porque é aquela lei da reciprocidade. Então, quanto mais você faz para o outro, mais aquilo volta para você. Que bacana. Mas é aquilo, sem intenção, mas as coisas acontecem. É natural. É natural. Legal. E aí, Edu? Bom, eu sempre tive a percepção que networking era relacionamento. Até um dia que eu fui num evento que o Ari e a Jaque puderam promover em Rio Preto, e lá eu descobri que era trabalho. E mesmo colhendo muitos frutos, eu nunca tinha enxergado como um trabalho, porque sempre era um cafezinho ali, outro ali, né? Mas hoje o nosso negócio por ser B2B, ele depende muito de networking. E eu aprendi na prática que é servindo que a gente consegue os benefícios, mas é primeiro ajudando. Mas hoje eu já vejo o networking como trabalho, depois que eles puderam palestrar para nós lá em Rio Preto. Sim, legal. Posso Claro, com acrescentar certeza, aí? tudo seu. Isso é muito legal que você falou.
e quase toda palestra minha, eu adiciono lá um slide, né, onde primeiro eu escrevo o que é networking, né, e coloco lá rede de contato, rede de relacionamentos, rede de amigos, né, e depois eu separo no próximo slide, que é onde justamente você falou, né, a palavra networking. Então, é uma rede de trabalho. Então, fazer networking é trabalhar na sua rede. E aí, voltando naquele ponto, trabalhar na sua rede é você proporcionar aos outros, né, algo de bom. Então, quando eu faço isso, eu estou trabalhando a possibilidade de gerar negócios para vocês, eu estou trabalhando a possibilidade de te ajudar de alguma maneira. Então, por isso, né, explicando aí por que networking é uma rede de trabalho. Legal. Muito interessante. Cara, para mim, o networking é a definição perfeita da diferença entre preço e valor. Porque não adianta você comprar uma lista de contatos se você não teve nenhum vínculo de valor agregado com as pessoas que você vai falar, não vale de nada aquela lista de contatos. Então, quando você gera valor primeiro, igual que a gente vem fazendo aqui com vários empresários, a gente consegue se aproximar das pessoas e gerar esse senso de conexão com a pessoa e, possivelmente, no futuro, ter o aspecto preço, talvez numa venda, numa mentoria, em alguma coisa que envolva dinheiro. Mas antes de qualquer coisa, o networking nunca vai ser dinheiro. Essa é a minha percepção. É valor agregado, né, de fato. É isso Legal. aí. Tá certo? Tá certo. Certíssimo. Maravilha. Certíssimo. Que bom. Você quer fazer alguma pergunta pra gente? Bom, hoje é um papo muito bacana porque a gente estava pensando, velho, vendas com relacionamento, a gente estava discutindo muito isso. E como a Jaque está inserida nisso, eu gostaria de perguntar para ela inicialmente, como que você consegue utilizar o comercial, os métodos de vendas através dos seus contatos? A indicação hoje é a venda mais quente que existe, porque a gente vê que existe vários meios de você prospectar um cliente. Mas quando ele vem através da indicação, que é aquela venda que a pessoa ela já confia, Sim. é outra conversa. Ele já vem meio que preparado para você fechar. Então, a pessoa que ela consegue unir o networking junto com as vendas, ela tem uma carta gigantesca na manga. Porque É o cliente que todo mundo queria ter. é o cliente que todo mundo Pois queria ter. É que as pessoas elas não sabem acessar a carteira. Mas se souber fazer isso da maneira correta, a probabilidade de fechamento é muito maior. Perfeito. Mas talvez as pessoas elas não acessam a carteira porque elas não sabem gerar valor, né, para os clientes que elas já têm. Porque aí a gente entra em recomendação, né? Se a pessoa ela consegue gerar valor para o cliente que ela já tem, com certeza ela vai tomar uma indicação. Assim, o que eu... Pior que não. Não? Não. Porque o ser humano, ele não é uma pessoa que sai indicando sem ter aquele incentivo. Uhum. O ser humano, por si só, ele já é acomodado. Sim, Então, tem que conduzir, né? Tem que conduzir. Legal. E outra coisa também, se você às vezes não pede essa indicação, o outro do outro lado ele nem imagina que você está precisando daquela indicação naquele momento. Uhum. Então Mesmo aí cabe, que ele saiba quem precisa. Né? mesmo que ele saiba quem precisa. Então cabe a pessoa fazer realmente essa condução. Legal. Tem um aspecto muito interessante disso, que existe até uma estatística, tá? Que diz o seguinte: 80% das pessoas que gostam do seu trabalho, olha que interessante, 80% das pessoas que gostaram do seu trabalho estão dispostas a te indicar. Ok? Mas somente pouco mais de 20% fazem isso espontaneamente. Então, olha o quanto de dinheiro, vamos falar assim, ficou na mesa, porque nós temos um número muito grande de pessoas que gostaram do que você fez, estariam dispostas a te indicar e não te indicam. Por quê? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que essas pessoas não indicam? Eu acho que faltou aquilo que ela acabou de dizer. Cultivar isso. E você cultiva isso, Eduardo, à medida em que você dá o primeiro passo. Né? Porque, vamos pensar o seguinte, eu prestei um serviço para você, né? E você ficou muito satisfeito. Mas parou por aí, você me pagou, isso é uma atividade transacional. Tá? Então, eu te prestei um serviço, você me pagou, você ficou feliz, eu fiquei feliz também. No entanto, se naquele momento em que isso já aconteceu,
eu entender um pouquinho mais de você, entender um pouquinho mais do seu negócio, eu realmente me interessar por você, eu vou ter a oportunidade de entender que naquele momento talvez você esteja procurando um X tipo de cliente, ou você talvez esteja procurando um X tipo de solução, e isso está na minha mão, porque eu conheço muita gente. E eu te ofereço isso. Eu falo assim, pô, Eduardo, eu achei legal. Eu acho legal o seu trabalho, e eu tenho pessoas que poderiam consumir de você. Gostaria que eu te indicasse? Então, Legal. ao dar esse passo, veja, eu estou imediatamente abrindo uma conexão com você, né? E pelo que a Jaqueline falou da questão da reciprocidade, você provavelmente fará o mesmo. Pode ser que não faça, e eu vou fazer a indicação do mesmo jeito, eu vou te ajudar da mesma forma, mas essa minha atitude vai te motivar a fazer o mesmo por mim. Só que aí tem um diferencial grande, você já me conhece, você já comprou o meu serviço, você já gostou do meu serviço, e a hora que você for falar para o Riquelme, você não vai falar simplesmente que existe alguém que dá uma mentoria. Você vai falar assim, Riquelme, tem um cara que dá uma mentoria, que é show de bola, o cara é legal, eu gostaria muito de te indicar, porque eu acho que você precisa também. E aí você faz essa conexão. Então, veja, você faz parte daqueles 60 e poucos % que não me indicariam espontaneamente. Mas a partir do momento que eu dei aquele primeiro passo, eu abri essa porta com E você. a narrativa é outra também, né, cara? Totalmente. Que legal. Que legal, muito interessante. Bom, ainda aproveitando esse tema de nutrir a carteira, o que vocês poderiam dar de dica para quem tem talvez uma carteira de clientes ali, de relacionamento, mas não sabe como dar o primeiro passo? Pode começar ali. Na pandemia, vou voltar um pouquinho, o Riquelme falou assim, de agregar valor, né? A gente tem que tomar cuidado de pensar o seguinte, não é só no produto ou no preço que a gente agrega valor, tá? A gente agrega valor de N formas. Sim. Na pandemia, o que eu fiz? Eu liguei para muitos clientes que não tinham nada para comprar de mim naquele momento, para perguntar como é que estava, se estava tudo bem, se estava tudo bem com a família, porque tinha muita gente sofrendo naquele momento, e se eu podia ajudar de alguma maneira. Só isso. Então, ao ter esse tipo de atitude, e você pode fazer isso em relação à questão pessoal, você pode fazer isso em relação à questão empresarial, né? E você pode ter por hábito fazer isso uma vez por dia, ou uma vez por semana. E se você não faz e fizer isso uma vez por mês, você já está fazendo mais do que você fazia. De ligar para alguém, escuta, eu falava, tá? Eu tenho o hábito de sempre ligar para alguém e perguntar como é que estão as coisas, se está precisando de algo que esteja ao meu alcance ajudar. E muita gente fala assim, não, ali está tudo certo, muito obrigado. Poxa, obrigado por se interessar. Então esse é um passo fácil, Sim. gratuito, não envolve desconto, produto, satisfação, envolve só a sua boa vontade de ver se alguém está precisando de você. Legal. Esse é um passo que você pode dar. Legal. Mas a Jaque que é especialista nisso. Não, mas é a mesma linha. Assim, você falando sobre a questão de você se interessar, porque quando a gente fala da reciprocidade, a reciprocidade não é só você ali oferecer alguma coisa em troca de algo, ou ser gentil, mas é você ter um olhar como um ser humano, porque independente se ali é um cliente seu, alguém da sua rede de contato, existe um ser humano ali por trás. E às vezes a pessoa ela não vai falar que ela precisa, mas se você tiver um olhar individual, você passa a entender as pessoas. Às vezes a pessoa sem falar nada, ela tá precisando de algo. Então você tem que prestar atenção nisso. E uma coisa assim que, falando um pouco de venda, que faz muita diferença quando a gente fala de reciprocidade, exemplo, você fechou uma venda, aquele cliente é teu. Dali, se você for entregar um serviço excelente, ele vai ser eternamente grato a você. Então é um momento que você tem para mostrar o quão bom você é, porque a pessoa já confiou. Aí ali, quando você supera a expectativa da pessoa. E vem a questão do pós-venda também, que é o pós-venda. Não é porque o cliente já saiu que você vai deixar de ter o contato com ele. Esse relacionamento você vai manter, porque senão ele vai para outra pessoa. Então você tem que manter ele ali com você. Sim, exatamente. Às vezes a gente se distancia do cliente por conta do... houve um cancelamento do serviço, mas não existe um cancelamento do relacionamento. Então, você mantém na sua lista de relacionamento, vai cultivando, e dependendo do fator que teve a necessidade de cancelar o serviço, pode acontecer que quando esse fator for solucionado, ele retorne à base de clientes, né? Então, de fato, é muito importante manter o relacionamento além do contrato, né? Sim. Apesar do contrato, o relacionamento acima de tudo. Você quer ver o que tem um peso gigantesco? Quando a pessoa está cancelando um contrato, um serviço com você,
e naquele momento você se dispõe a ajudá-lo. Ele está indo embora. E, cara, como é que você está se dispondo a ajudar? O cara está indo embora, ele não vai te dar mais dinheiro. E você, ao contrato, fala assim, olha, entendi suas motivações, espero ter entendido, né? E, olha, eu acho que nesse aspecto você pode, se você ir por esse caminho, você talvez tenha um sucesso mais rápido, ou se você precisar de mim, continue contando comigo aqui, e não em relação ao meu serviço, né? E eu falo para todos os meus clientes, bom, você sabe que eu tenho uma grande rede de relacionamentos, precisando de qualquer coisa me chama, porque eu tenho certeza que quase sempre vou poder ajudar, né? Essa atitude, quando o cara está indo embora, ela tem muito impacto, né? Porque habitualmente, a hora que o cara está indo embora, aquele negócio, então vai, né? É verdade. Olha, se então vai, se você tem esse sentimento de então vai, é porque é um cliente que você não deveria ter. Porque, ter cliente que não te agrada atender, né? Claro, né? Começo de carreira aí, todo mundo está esfomeado, então atendendo tudo, mas quando você chega numa maturidade empresarial ou profissional, você começa a filtrar aquele cliente que você quer atender. Sim, né? Com certeza. Então, dói a perda, né? Mas se faça presente, ainda que na ida, porque a volta com certeza pode acontecer. E aí vai ser com mais prazer, né? Sim. Porque o cara vai lembrar de você e falar assim, poxa, até na hora de ir embora, né, aquela pessoa me foi prestativa. Eu acho que é extremamente importante você fazer essa gestão da saída do cliente, porque o cancelamento ele pode ser por N fatores. Às vezes, em real, é pela qualidade, mas às vezes são por fatores internos da empresa. E aí quando você faz essa gestão da saída, tem essa reciprocidade, pergunta de fato o que está acontecendo, procura ser útil para a pessoa, com certeza ela lembra de você no final, né? E depois que ela começa a crescer novamente. As pessoas falam que nas crises surgem as oportunidades, mas às vezes esquece que o cliente está passando por uma crise, está saindo, e você às vezes só delarga o cliente, então vai. Esse realmente, então vai. Aqui, foi algo que ajudou a gente a crescer na agência, por ser uma empresa de prestação de serviço, foi justamente essa questão de flexibilidade. Na pandemia e pós-pandemia, nós vimos várias empresas com problemas de fluxo de caixa, e nós tínhamos uma gestão difícil, porque a gente também tinha o nosso fluxo de caixa. Mas hoje a gente tem bons amigos, não clientes no momento, mas bons amigos que estão se recuperando ainda. E nós temos clientes que indicaram a gente por conta dessas atitudes. Abrir mão daquela multa chata, daquela burocracia e ainda estar disposto para o cliente. Sim. Nós tivemos um case, o André, a gente sempre fala desse André porque ele é um cara muito importante para nós. A nossa empresa ela tem aproximadamente 5 anos de vida. E esse cliente foi o cliente, quando estava acabando o nosso fluxo de caixa, ele veio e apostou no nosso serviço. E aí ele passou por algumas crises financeiras que a gente não sabe explicar também, ele não quis compartilhar, mas a gente sabe que foi isso. E a gente ainda continuou prestando serviço para ele, tudo. Hoje somos amigos. E ele sempre fala muito bem do nosso trabalho. Pô, isso é demais, cara. Recentemente teve um case que é complicado a gente sempre, né, entregar o serviço apesar do contrato. Então tem coisas que a gente não alcança mais fazer. Por exemplo, a gente teve um cliente recentemente que teve os contratos restritos, né? Teve uma lei, não sei o que houve, mas todos os contratos que eles tinham de venda foram obrigados a pausar. Então a empresa saiu de um faturamento X e foi para um faturamento zero, porque contratos bloqueados. Aí o cliente chegou em mim, cara, infelizmente, né, não sei, não vou conseguir. Ali, dentro do que eu podia entregar de serviço, ainda entreguei de serviço, e aí a pessoa ainda fez esforços para tentar ficar, segurou mais 2 meses, ainda mesmo sem poder, e aí saiu, mas sem querer sair. Então a gente tem essa questão, por mais que o cliente foi obrigado a pausar os contratos, a gente está com a certeza absoluta de quando esses contratos vierem a ser reativos, a gente retorna. Nós vimos um boom, né, das energias solar, fotovoltaica, né? Sim. E aí esse cliente é da área de energia solar, e a companhia de energia, praticamente um monopólio, né, começou a restringir as vendas desse cliente. E aí realmente ele saiu do faturamento para um faturamento zero durante um período. Mas uma grande amiga, né? Um grande abraço para Alice. É isso aí. Gosta muito dela. Bom, vamos iniciar a nossa dinâmica. Como já explicado, a gente pega uma pergunta, todo mundo fala um pouquinho. Igual a gente já vem fazendo naturalmente aqui. Eu vou iniciar.
Como transformar um contato em um parceiro de negócios? Ari. Eu sempre falo que isso é muito simples, né? Basta você entender o que aquela pessoa faz e o que ela precisa. Ponto. Pode ser que esse cara nunca compre de você. Pode ser que ele nunca compre de você. Mas o fato de você se interessar por ele, né? E ajudá-lo, então, por isso que eu falo, saber o que ele faz e como você pode ajudá-lo, isso vai movimentar a roda, né? Então, eu faço isso, trago um cliente para ele, posso trazer 1000 clientes para ele, pode ser que ele nunca seja ele o meu cliente, mas ele pode uma hora me recomendar para alguém, né? Enfim, e se não recomendar também, eu fiz aquilo ali movimentar. Então, se a pergunta é como transformar um contato num parceiro de negócios, bem objetivamente, ajude essa pessoa. Legal. Só não tenta vender, tá? Porque aí não é parceiro de negócio. Sim, não né? é parceria, né? Não, aí não é parceria, é o Um que eu falei. Isso é o transacional, né? Você vende, eu compro. Eu gosto do relacional. Né? Você precisa, eu ajudo, eu preciso, você ajuda. Ou me indica, ou eu te indico, né? E tá tudo bem. Aí você transforma um simples contato num parceiro de negócio. Legal, perfeito. Bom, eu concordo com o que o Ari disse, não tem como nem discordar e mudar muito, mas eu sempre digo que existe uma grande diferença entre fazer negócios e estar nos negócios. E essa questão da recomendação e de estar nutrindo uma pessoa de lead, de clientes, a maioria chama de lead, né? É importante, porque no dia de amanhã a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa tem algo muito importante ali na mão e ela lembra de você. Ou não, né? É igual a Ari disse, é melhor plantar. A colheita a gente já sabe, né? Então, tá fazendo bem, é isso. Pra mim é isso. Jaque. Bom. Não, acredito que é nessa linha também. Não tem como você ser parceiro de algo que você não confia. E você só confia quando você se relaciona e passa a conhecer melhor a pessoa. E como que você vai conhecer? Você tem que se interessar pelo outro, porque senão você não consegue criar vínculo com essa pessoa. Legal. Eu imagino assim, tem algumas coisas práticas, né, que a gente deve fazer, isso iniciando com uma dica que o Ari deu. Né? Primeiro, toma a iniciativa, vê se a pessoa precisa de ajuda de alguma forma, né, em exemplos práticos, e caso haja uma oportunidade de ajuda, você fez uma parceria. Né? Então, esperar, entregar a oportunidade e esperar que a oportunidade apareça para que você cultive essas oportunidades até que isso se torne, talvez, um negócio. Mas cultivar sempre para que seja uma parceria de muitas vias. Posso fazer uma imagem disso? Claro. Eu gosto muito de transformar as coisas em imagem, né? Imagina o seguinte, imagine que você queira me vender algo. Você quer me vender. Você vem até a minha porta, né? E naturalmente quando alguém vem na sua casa vender alguma coisa, o que você faz? Você sai, ou você põe a cabecinha só para fora, ou você sai, fecha a porta, não é isso? E atende a pessoa aí, não é? Muito bem. Você tentar me vender e eu não for um consumidor do seu produto, não vai ter venda. Sim. E acabaram aí as oportunidades. Concorda comigo? Concordo. Muito bem. Para pensar, o que tem dentro da minha casa? Dentro da minha casa tem todos os meus contatos, não tem? Eu não sei quantos contatos eu tenho na agenda hoje, 2.000, ou quantas conexões eu tenho. Tem conexão pra caramba. Digamos que todas elas estão dentro da minha casa. Não interessa para você tentar vender para mim. O que você tem que querer é conseguir entrar na minha casa. Porque se eu não sou seu consumidor, os 2.000 contatos que tem dentro da minha casa, alguém pode ser. Sim. Então, cara, tentar vender é a pior estratégia para você acessar, né, todos esses contatos estão na minha casa. Então, qual que é a melhor estratégia para você acessar a rede de alguém? É fazendo algo por ela. Porque quando você fizer algo por mim, eu não vou te atender mais lá fora na porta. Eu vou te convidar para entrar para minha casa. Uhum. Eu falo, Riquelme, entra para cá, você é legal. Né? Você começou a ter atitudes que me deixam confiar em você. É quando eu te trago para dentro da minha casa. E aí, então, você vai poder desfrutar
de todos aqueles contatos que estão dentro de casa. Se eu gosto de fazer a imagem, né? Que aquela pessoa tenta vender, ele tenta vender para se não for consumidor, ou se não tiver dinheiro para aquilo naquele momento, né? De novo, é o transacional versus o relacional. Legal. E uma coisa também que eu queria complementar, que eu lembrei agora, que na verdade que vai anteceder tudo isso. É uma frase que eu guardo para mim, que é esteja sempre em movimento. Porque, exemplo, o Ari eu conheço faz 6 meses. Quem vê pensa que eu conheço ele faz muitos anos. E a gente se conheceu no almoço de network, igual a gente falou aquele dia na palestra. E eu lembro que aquele dia era um dia que eu estava muito atrasada. E já era 1h da tarde, o almoço estava marcado, nem lembro, meio-dia, alguma coisa. Eu falei, gente, não vai dar tempo. Aí eu pensei, acho que eu vou direto. Eu falei, não, eu vou lá naquele almoço que vai ser legal. E eu fui naquele almoço. Quase não conheceu. Hã? Quase não conheceu. Quase que eu não conheci. Então, se não fosse aquele almoço naquele dia, eu não teria conhecido o Ari. Então, as pessoas às vezes boicotam a oportunidade que o tempo inteiro está surgindo na frente das pessoas e as pessoas não percebem. Legal. E acontece o tempo todo, não só com a Ari, mas com inúmeras pessoas que eu conheci durante o ano todo. Mas por quê? Movimento. Sim. E se colocar em desafio, porque se você está se desafiando o tempo todo, as pessoas elas vão surgindo no seu caminho. Que bacana. E são bons parceiros. Sim. Legal. Tem uma filosofia muito próxima disso. É verdade. Lúcio, Quando a gente começou a empresa, sempre a gente tinha um amigo que era amigo de alguém e do nada nós estávamos em São Paulo. E eu sempre falei pro Ricardo, pô, sei lá, eu acho que eu tenho um dom, uma luz, sei lá, porque eu conheço eu nem consigo manter tanto relacionamento com essa pessoa, mas eu consigo conectar ela com alguém que vira amigo pra caramba. E isso aconteceu com o André, né, o Riquione. Hoje eles são sócios de uma software house e eles se conheceram através de um amigo que eu conhecia. E no fim, eu nem participei desse processo, mas eles conseguiram concretizar o negócio. Eu fico extremamente feliz. Foi com a nossa sociedade, isso também. Tanto eu, o Henrique, quanto o Thiago também. Foi com alguns colaboradores. O Wesley, que está no nosso comercial, foi um deles. Então eu falei, acho que é dom, não sei, acho que é um dom. Eu não consigo perpetuar por muito tempo, mas eu consigo conectar muito bem as pessoas. E aí eu vim até aprimorando isso. E aí quando você falou lá na palestra que era um trabalho, eu falei, eu vou começar a trabalhar isso então. Eu já fiz uma planilha ali, falei para ele, vou montar um gráfico, alguma coisa, para a gente poder mensurar isso aí. E aí a gente começou a colocar na nossa árvore de oportunidades. Pessoas e como agregar valor para essas pessoas, como cultivar essas pessoas. E aí hoje vocês estão aqui. Você sabe que isso agrega muito o teu capital social, né? Pouca gente sabe, pessoal, presta atenção nisso, é importantíssimo, né? O capital social hoje é um dos maiores valores que alguém pode ter, né? Pode possuir. E o que é o capital social, né? Não é só a quantidade de contatos que você tem, porque eu posso ter 1 milhão de contatos e não fazer nada com eles. Quando você falou um trabalho, né? O capital social, você coloca ele para funcionar quando você conecta alguém com mais alguém, né? Porque um precisa do outro e você conhece a qualidade de um e o potencial do outro e você faz essa conexão em troca de quê? Em troca de fazer conexão. Uhum. Pelas pessoas, né? Com o tempo, você acaba se tornando uma fonte de solução. E olha como isso é bacana para os negócios. Porque pensa o seguinte, você tem clientes que passam a olhar para você e falam assim, eu não vou deixar aquele escritório, eu não vou deixar aquele assessor, eu não vou deixar aquela empresa, porque toda vez que eu tenho uma dificuldade, ele me ajuda a achar uma solução, ele sempre tem uma boa indicação, ele sempre tem uma pessoa que me ajuda a solucionar, né? Então você fideliza muito as pessoas ao teu redor à medida em que você, né, aumenta o teu capital social e você aumenta isso fazendo as coisas pelos outros, né? Isso é muito importante. E é legal que eu parei para refletir também, esse capital social, quando ele é bem alimentado e você tem negócios com uma pessoa, eu acho que ela pensa algumas vezes antes de tomar decisões precipitadas. Sem dúvida. Aquele cliente que talvez não reclama, mas sai por impulsão, ele vai pensar algumas vezes antes de sair da base de contatos dessa pessoa, né? Então, por isso que eu acho que é interessante ele ir alimentando esse network, essa pessoa, ir investindo, porque ela vai colocar na balança o que ela tem a perder também. É uma maneira que se protege até para nós também. Sim, né? com certeza. Legal. Você quer ver outro aspecto em que o networking bem feito, eu chamo de networking profissional, né? Que é esse trabalho na sua rede. Outra coisa que ele fortalece é o seguinte, é o teu ticket médio mesmo, tá?
as pessoas consomem mais de você, né? As pessoas te pedem menos desconto, tá? Então, é muito mais difícil alguém pedir desconto para alguém que está sempre agregando para ela, né? Do que chegar e pedir desconto para alguém que nunca agregou nada. Uhum. Porque preço por preço, eu vou sempre no também. preço, né? Papel por papel, se os papéis são iguais, eu vou em que é mais barato. Sim. Agora, um está me dando um papel, o outro me dá um papel com relacionamento, com capital social embutido, né? Com ajuda, com reciprocidade, com acesso a uma rede. Pô, não tenho nem como pedir desconto para esse cara em relação a esse. Chega a ser um desconforto, né? Pô, vou pedir Chega a ser um desconto, desconforto. cara. O cara não vai gostar. Pô, verdade. Já aconteceu comigo. Não tinha como pedir desconto. Não é? Paguei o preço. É isso aí. É isso aí. Que legal. Pessoal, vou fazer a próxima pergunta, então. E antes de ler essa pergunta, eu vou direcionar para a Jaque. Já para gerar uma suspense. Eu também não li. Quem vê pensa. Ó, qual o maior erro em eventos de networking? Tentar vender. Tentar vender. Direto Tentar ao vender. Direto ao... Não, porque assim, eu vou dar um exemplo, rodada de negócio. Não estou falando que é errado rodada de negócio. Eu, particularmente, já vendi mentoria em rodada de negócio. Mas qual que é o intuito ali? Todo mundo querer vender o seu peixe. E ali, no fim das contas, a maioria não vende nada, porque você não está interessado no que o outro está ali falando para você. Você está interessado em vender o teu produto, o teu serviço. Sim. É o maior erro. Não gera valor nenhum. Não né? gera valor nenhum. Só expõe produto. Só expõe. Exatamente. Parece uma feira. Uma dúvida. Em uma rodada de negócios, é mais importante ser interessante ou demonstrar interesse? Olha, eu vou dizer a minha opinião sobre isso. Os dois. Porque a questão de você mostrar interesse, primeiro, a pessoa está falando, você tem que tentar entender como você pode contribuir com ela. Agora, você também tem que mostrar autoridade, senão você vai passar despercebido ali no meio, você é só mais um. É o meu ponto de vista. Dupla. É. E para você, Ari? Exatamente, é isso mesmo. É que você já se torna interessante à medida em que você demonstra interesse. Né? Eu falo para as pessoas, falo assim, olha, ao invés de ligar para uma pessoa, eu sempre falo o seguinte, vai para rodar de negócio. Né? Vai para passar pela experiência. O que a Jaque falou é muito verdadeiro. Você imagina rodada de negócios, 100 pessoas que vão falar, cada uma vai falar 1 a 2 minutos em cada mesa, mas as 100 pessoas estão focadas em vender. Ora, se eu estou num lugar em que tem 100 pessoas vendendo, é muito desconexo. Eu chegar ali e vou querer vender. Não faz sentido, ninguém está ali para comprar. Aí você sai com um bolo de cartão, né? Fala assim, oba, um monte de contato. Mas você vai chegar, vai colocar ali na tua mesa, você pode jogar no teu CRM, mandar e-mail para todo mundo, você não tem retorno disso. Porque ali estava todo mundo para vender, ninguém estava ali no objetivo de comprar. Então, só pelo fato de no ambiente de networking você se mostrar interessado, você já se torna, a partir daí, uma pessoa interessante. Fala assim, esse cara tá diferente, né? Esse cara não veio tentar me vender, esse cara tá tentando me ajudar de alguma maneira. E o que a Jaque falou é importantíssimo, a questão de ser autoridade. Porque não dá para eu aprender sobre copo hoje e querer ir para o mercado, né, ser o bom do copo. Porque eu não sou. Você não tem autoridade. Então você até é um cara legal, mas sem a autoridade, você não vai ter o resultado do negócio. Né? Então, a questão do especialista, nesse caso, faz muita diferença, porque quando alguém percebe que você é especialista, que você é referência naquilo que você faz, e além de tudo, você é uma pessoa interessante no sentido de se interessar pelos outros, aí, legal, é aí que você faz conexão. Você pode ter certeza, nesse aspecto, você pode ir para casa, amanhã alguém vai te ligar, fala, poxa, te conheci naquele lugar, vamos evoluir a nossa conversa? Legal. A minha última rodada que eu participei, recebi uma mensagem no Instagram, por exemplo. Mas por quê? Eu tentei ajudar ela de alguma forma ali, sem querer nada em troca. É isso. E ali ela entendeu que realmente o problema eu conseguiria resolver, mas não foi nem a intenção de vender. E mesmo que essa pessoa... Entre aspas. Mais ou menos, né? No seu Foi caso, estratégico. No seu caso, essa pessoa mandou mensagem.
mesmo que ela não comprasse nada, ainda assim dava para começar um relacionamento. E Exatamente. alimentando isso. Uhum. E talvez ela poderia ter alguém que precisasse do seu trabalho. Legal. Com certeza. Ô, Ari, rapidinho. A Jaque comentou que o pior erro é tentar vender em um evento. Você é especialista em eventos e a gente pôde ver isso na prática. Na sua opinião, qual o pior erro em um evento de networking? É tentar vender. Tentar vender também? É tentar vender. Perfeito. Então a gente já bate o martelo que o pior erro é ser um vendedor Eu não durante um vou me evento. posicionar ao contrário. Não tem como. De maneira alguma. É tentar vender. Não faz sentido. De novo, né? Tá todo mundo ali vendendo. Você vai querer vender para quem está vendendo. Sim. Não faz sentido. É verdade. Como mentor de networking, a gente procura trabalhar com o mentorado um passo além, né? Porque quando o mentorado chega e nós identificamos dentro daquele universo dele, né? Em que eu chamo de ecossistema de negócios, eu ajudo ele a identificar dentro do seu ecossistema de negócios quais seriam as conexões importantes para ele poder ter um melhor desenvolvimento no negócio dele, né? Então, a maioria dos mentorados, ele não consegue ter uma clareza de que uma determinada profissão ou um determinado tipo de profissional pode ser uma conexão importante para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma mentorada que ela é sensacional. Ela tem um convênio odontológico. E, habitualmente, o mentorado, quando você pergunta, fala assim, ó, quem que é o teu ecossistema de negócios? Né? Olha, são as pessoas que precisam consertar os dentes, as empresas que precisam, né, fazer convênio para os seus funcionários e os dentistas, que são meus associados. Então, na visão do empreendedor, o seu ecossistema de negócio está fechado naquela ação direta, né? E eu sempre pergunto para o empresário, e faça isso, né? A linha do tempo aí do teu cliente. De onde que o teu cliente vem? De onde que o teu cliente vem? Né? E para onde que ele vai? E eu fiz essa pergunta para ela, falei assim, olha, meu cliente vem das empresas que compram o plano e aí o meu cliente vai no dentista. Eu falei, não. Mas de onde veio a empresa? Porque a empresa, ela faz em volume os convênios odontológicos. De onde que vem a empresa? Poxa, Ari, não sei de onde vem. Ela vem do contador? Sim, ela pode vir do contador. Falei, e não é interessante para o contador ter em você, por exemplo, uma pessoa que tem o conhecimento de quais são as empresas que são obrigadas, porque tem legislação para isso, né? Então, se eu sou contador e eu tenho um convênio odontológico que vem até o meu escritório e fala assim, olha, me mostra aqui a tua carteira que eu te falo quem precisa e não. Eu não vou precisar estudar isso. Eu não vou precisar perder tempo. Fala, pô, é verdade. Então, qual foi a orientação? E aí a gente orienta em como fazer. Então, vamos buscar como conexões contadores. Ah, Fari, mas é tão difícil, porque se eu ligo, ninguém quer me atender. Eu falei, claro, porque você está tentando vender para eles. O que você pode oferecer? Né? E a partir do momento que você oferece, e o que nós bolamos ali para ela? Falei assim, faz um material, dizendo qual que é a importância, por exemplo, do convênio odontológico, o impacto do convênio odontológico na redução da rotatividade nas empresas. Porque ela me falou que tinha essa redução de rotatividade, que o cara entra em tratamento odontológico, o filho dele entra em tratamento, aí ele não quer sair mais da indústria, por exemplo. Fala, pô, meu filho tem tratamento, minha mulher tem tratamento. Pô, é legal. Você tem um negócio super bacana para você entregar para o contador. Fala, eu tenho aqui um conteúdo para você, entrega para o teu cliente. Ele vai ficar feliz de você mostrar para ele a importância. Percebe como a conexão ela se faz doando e não tirando? E foi o que bastou para ela começar e conseguir fazer conexão com esses contadores que são tão importantes. Agora o contador passa a mandar cliente para ela. Pô, que legal. Criou um novo canal de aquisição. Que é o que eu chamo o seguinte, você pode buscar o ovo de ouro. A gente busca o ovo de ouro todo dia. O ovo de ouro é a venda. Mas, cara, o melhor é a galinha dos ovos de ouro. É quem te municia de muitos clientes. Sim. Né? Então, esse é o objetivo do networking, para quando a gente traz um mentorado, fala assim, olha, vamos ampliar esse teu ecossistema para você entender de onde vem, né, o teu possível negócio. Caramba, que estratégia legal, cara. Eu tenho uma estratégia que eu criei na minha cabeça agora.
Eu vou compartilhar e Compartilha vocês com a gente. validam se é coerente. Só dono de agência que não pode ouvir isso. Brincadeira. Se a gente está num evento de networking, para fazer networking de fato, e se o networking é você ouvir na mesma medida que você se posiciona, na minha cabeça eu já criei uma estratégia que é o seguinte: eu vou com interesse de saber sobre todas as empresas que estão lá. Perguntar de fato, como se eu fosse um potencial cliente. Já que todo mundo quer vender, eu vou me fingir que quero comprar de todo mundo. E aí eu pergunto, pô, é empresa de energia solar? Legal, e com relação ao orçamentário, como é que você se posiciona? Como é que é a sua faixa de preço, sua entrega e tal? Aí o cara vai querer fazer uma reunião comigo para me apresentar o serviço dele. E eu escuto. Escutando a proposta dele, pô, legal, vou pensar, vou conversar, vou pôr na mesa, etc. E numa oportunidade que vai acabar surgindo, eu entrego a nossa solução também. Você acha ali? Você acha que você vai fazer a pessoa perder tempo? Vamos fazer uma correção? Bora? Eu criei agora, então Isso. tá cru ainda. Ó, mas está no caminho, Legal. tá? Porque, na verdade, você não está interessado nele. Você está interessado em você. Você quer atrair ele para o seu campo. Na ponta final é isso mesmo. É. Faz um pouquinho diferente, Riquelme. Vai lá para ouvir o que esse cara tem para falar. O que você faz? No que você é bom? Eu tenho uma pergunta que eu faço abertamente, tá? Eu faço assim, ó, no que você é bom? Você não perde. O que você é melhor que os outros? O que te diferencia? Você fala assim, Ari, eu não perco isso, ou seja, no preço, eu não perco isso no prazo, eu não perco isso na qualidade. Ninguém ganha de mim nisso. Me fala o que é. Por quê? Porque talvez eu tenha na minha rede alguém precisando de você. Aí você está pensando nele. Entendi. E pode ser que você não tenha ninguém, Riquelme. Mas eu vou te falar assim, olha, Riquelme, interessante o que você faz, cara. Hoje eu não tenho ninguém, né, que eu possa te indicar o que precise disso. Mas vamos manter contato. Possivelmente amanhã eu tendo alguém para te indicar, eu vou passar esse contato para você, eu vou fazer essa conexão para você. Aí você tá pensando nele. Se ele não vier, tá tudo certo. Só que, amigo, se ele vier, é porque ele realmente ficou interessado em você. Aí dá jogo. Entendi. Aí você se diferenciou. Quer ver se ele tiver algo pro outro, né? Pô, Aí melhor é. Exatamente. Já vou Que é aquela antecipar, questão vou de anotar você- isso aí. De você ser o especialista, né? Porque você falou para ele falou para você o que ele é porque você perguntou, né? Fala, legal, bacana. Olha, bacana. Eu, do meu lado aqui, eu vou te falar uma coisa que eu não perco, porque eu também quero aproveitar a oportunidade, né? Pô, eu sou muito bom nisso, tal. E eu não peço nada, eu não peço contato, não peço nada. Existe uma técnica que é o seguinte. Anota. Anota aí. Esse código. Anota aí. Foi num evento? Simplesmente convive. Entende quem são as pessoas que estão ali, né? Eu fui num evento hoje, peguei o cartão de todo mundo que está aqui nesse estúdio, né? Legal. O que eu faço depois? Eu entro na rede social de cada um e vejo o que cada um faz. E aí eu descubro que a Jaqueline, ela é uma mentora de vendas competentíssima. E eu tenho cliente que precisa dela. Aliás, é muito interessante isso, porque o meu trabalho vai até um ponto que é atrair oportunidades através de networking, e o trabalho dela começa a partir desse ponto, que é de converter essa oportunidade em venda. E eu tenho clientes que são meus mentorados. E eu falei, olha, que trabalho legal da Jaqueline. Então, ó, fui no evento num dia, não tentei vender, não tentei comprar. Depois entrei na rede social e entendi o que ela faz. Pode ser que ela seja boa. Busco ali algumas referências. Interessante a Jaqueline. Eu ligo depois de um tempo, me conecto ali com ela. Ligo depois. Oi, Jaqueline, tudo bem? Nos conhecemos lá naquele evento tal. Lá no Boteco Business. Depois pode falar que vai ter nova... Melhor evento. Isso aí. Novo evento. Nos conhecemos lá no Boteco Business. E eu vi o trabalho que você faz. Gostaria de conversar um pouco mais com você. Vou até a Jaqueline. Ó, não vendi no evento, não vendi no contato. Chegou a hora de vender? Claro que não. Eu vou lá na Jaqueline entender melhor o que ela faz, porque eu já tenho aqui na manga alguém que talvez possa ser um bom contato para ela. Que legal, Jaqueline, bacana, gostei. Quis te conhecer um pouquinho melhor, porque acho que tem uma pessoa que pode, eu conheço, está precisando, né? Acho que você pode ajudar. Quer bater um papo com essa pessoa? É a primeira vez que a Jaqueline recebeu alguém que não está interessado em vender para ela. Mas eu já estabeleci ali a oportunidade de fazer o quê?
de entrar para dentro da porta da casa dela, lembra? Da porta da Verdade. casa. Pô, muito bom. Antes disso, eu não entraria na casa dela, eu ficaria na porta. Então, não precisa vender. O relacionamento vai vender por você. Não precisa vender. Fora que poupa mais tempo dos dois, né? Imagina fazer 10 reuniões só pra fazer a pessoa te apresentar tudo. Aí lascou. Tem que estar com o tempo sobrando, não é verdade. Minha estratégia não é boa, não. Pegou aí, Ricardo? Peguei. Tá anotado aqui, tá Legal, anotado. cara. Ori, obrigado por estar compartilhando esse conhecimento com a gente aí. Nossa, é um prazer Vou enorme. ter que assistir esse episódio de novo pra ir anotando. É Bom, isso aí. você quer fazer a próxima pergunta? Pode ser. Chega Eu por. vou deixar a Jaqueline. Nossa. Ah, eu que vou selecionar? É. Vamos ver. Eu de você jogava no Du, só de vingança. Não faz isso não. Eu vou fazer pra você agora. Bora. Desculpa se a letra estiver muito feia. Eu fiz o meu máximo. Qual o valor de um bom contato? É isso? Acho que é. Acho que é. Rapaz, É isso mesmo. essa pergunta aí é poderosa, hein? Porque muita gente acha que contato é só com comissão, né? Se paga. O valor dele é uma comissão. Eu não sei dizer, que eu sempre comissionei. Mas assim, pra mim, o valor de um contato de uma pessoa, de um lead, de um cliente, de um relacionamento, de um amigo, são pelas transações. Porque às vezes ele fez uma indicação pra mim, eu fiz outra indicação pra ele, mas pra mim o mais importante é o nosso convívio. Quantas transações a gente faz, o quanto um pode ajudar o outro e ajudar terceiros. Então pra mim o valor é esse. Não sei agora o que o Ari pode dizer pra nós sobre isso, e até mesmo você, né? Tô ansioso. Bom, vamos lá. Pode ser o Ari. Foi um negócio interessante. Você quantificar isso pelo volume de transações que nós fizemos. Se eu te falar hoje, agora, Eduardo, vou fazer o seguinte, eu me proponho a nunca comprar nada seu. Transação zero com você. Mas eu te permito acesso, né? Se você me provar que você é bom, eu te permito acesso à minha rede. Você quer? Na hora. Não é a Não quantidade penso de duas vezes. transações. É a qualidade do relacionamento. Esse é o valor. No meu modo de ver, né? Porque você pode ter transações, muitas transações com uma pessoa, né? E existem, veja bem, existem casos que a gente conhece muito, a Jaqueline com vendas muito mais ainda, de empresas que começam a ter N transações com um comprador e acabam, às vezes, tendo aquele comprador como seu maior cliente, e são transações. De novo, a palavra transacional. E não é relacional, é transacional. Aí daqui a pouco eu estou te vendendo 70% do meu faturamento, mas é transacional. E amanhã chega a Jaqueline com um transacional melhor que o meu para você, você não vai ficar comigo. Não mesmo. Então o valor de uma conexão não está na quantidade de transações. Verdade. Está na profundidade da relação, né? É claro, a gente não segura sempre pela relação. Tem coisa que não tem jeito, né? Você tem que entender que tem coisas que o preço vai impactar e não tem jeito. Uhum. Mas, habitualmente, se você tem o relacional ao invés do transacional, é muito mais difícil você perder um cliente. Sim. E quem perde um cliente de 70% do seu faturamento, Sente Nossa, bastante. sangra demais. né? Verdade. Legal. Para mim, o valor é algo que deve ser construído, né, numa relação de parceria, de fato. E o valor é algo que vai muito além do que o preço pode pagar. Então, medir por dinheiro, por transações, acaba que sendo um cálculo grotesco, porque não é o valor real. Não tem como, é até difícil de explicar a diferença entre valor e preço, porque valor, é algo que você soma de fato e preço é dinheiro. Então, o dinheiro você consegue recuperar agora. Se você tem 100 clientes, você consegue vender para esses 100 clientes, você tem minimamente 100 transações por mês. E um desses clientes é muito influente e fala com 90 dos seus outros clientes. E aí você dá uma falha transacional com um desses clientes, você perde 91 clientes.
Então, o valor que você gera na sua rede de contatos é muito mais importante do que quantas vezes você transaciona. Então, é muito importante gerar valor além do preço. Essa é a minha posição. Mas qual o valor de um contato? Essa é a questão. Não tem... Ele falou que o valor foi não tá... grotesco, eu peguei no ar isso aí. Não, é porque eu falo assim, porque valor não tem nada a ver com dinheiro, entendeu? O que é valor não é dinheiro, e o que é dinheiro não é valor. Entendeu? Quando você transaciona simplesmente pelo dinheiro, tá tudo bem, é uma transação financeira. Agora, quando você gera valor, não está relacionado a dinheiro. Está gerado a quanto que você gerou de transformação, de mudança, de melhoria. É que as transações que o Ari também comenta não é sobre as vendas no geral, o financeiro em si, mas é pelos gestos de ajuda também. Né? Quando você indica uma empresa, quando uma empresa te indica ou uma pessoa te indica. Quando você indica alguém, aí já se trata de valor. Agora, quando a gente fala de transação, de preço, é específico, é preço, entendeu? Passar a bola pra Jaque, né? Ele ficou sentido. Assim, para mim o valor é incalculável. Não tem, assim, algo que possa mensurar isso, porque não se refere nem também à questão de transações, porque eu penso que, assim, um bom contato... Pode ser que ele nunca feche negócio com você ou ele nunca te indique, mas, exemplo, um bom contato ali que ele te traz um conhecimento que você nunca adquiriu. Aquilo lá pode abrir a tua porta pro resto da vida. Então, não tem valor isso. Não tem algo que consiga calcular. Sim. Muito bem dito. Quanto vale um conhecimento que te transformou? Exatamente. Né? E às vezes não precisa nem de uma coisa assim, mas uma frase, assim, alguma coisa assim que muda a tua vida para sempre, que você nunca mais esquece. Verdade, um erro, né? Não, você quer ver? Quem mais impactou na tua vida? Foram os teus professores que te acharam uma gracinha ou foram aqueles que... Foi os piores, né? Não é? Você isso nunca aí. mais esquece. Não esquece. Né? Sim, verdade. Às vezes e motiva, né? O cara que te judiou, a situação que te deixou, né, com problemas e você teve que rebolar para resolver, você teve que criar algo para resolver. Verdade. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa que te tira da sua zona de conforto tem um valor muito maior do que aquele cara que está todo dia ali comprando um pastelzinho, né? Mas não passou disso. E é importante falar, assim, pô, ali fala, networking é uma coisa romântica. Não é isso. A gente tem que vender. A gente não sobrevive sem vender. Né? Só que para mim, eu prefiro muito mais vender através de uma indicação, né? Através desse contexto de confiança, do que vender ali na pressão ou tentando vender. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu comentava aqui há pouco, fui um dos caras mais tímidos que eu já conheci na minha vida, né? E eu tive algumas experiências que me moldaram para aprender a questão da venda e do relacionamento, que foram muito difíceis. Posso contar uma passagem aqui? Claro, fica à vontade. Época de faculdade, eu que me mantinha, eu que pagava a minha faculdade. Eu morava com meus pais, eu não pagava nada lá, né? Mas a minha faculdade, a minha rotina, eu que pagava. E a empresa que eu trabalhava quebrou. E de repente, eu me vi precisando de dinheiro para pagar a faculdade, não tinha reserva, né? E não sabia vender, né? Não era... um amigo arrumou um emprego em uma empresa que vendia purificadores de água, tá? Desses que são caros, são bons, mas são caros. Puta, mas é ser vendedor porta a porta. E eu era tímido, e eu não gostava, eu detestava a palavra venda, né? Mas eu tinha que fazer aquilo, era o que eu arrumei, era o que ia pagar a minha faculdade. Fui, aprendi. No curso lá que você aprende a vender, sei lá, você é capaz de passar horas falando como funciona a água e o que tem na água, o que não tem na água, que elemento que purifica a água, quantas câmaras que tem o purificador. Aprendi tudo aquilo. Nossa, devorei a apostila do produto. Fomos para uma feira aqui em São Paulo, isso vai entregar a minha idade, né? Mas chamava Feira de Utilidades Domésticas, famosa Feira UD. Os mais velhos aí vão saber. Eu falei, bom, vou arrebentar, né? Vou vender pra caramba, porque eu sabia mais que todo mundo daquele filtro, daquele purificador. E eu não conseguia vender.
Eu pegava lá uma pessoa e falava, explicava tudo e não vendia. Explicava tudo e não conseguia vender, né? E aí chegou um cara que ele trabalhava lá com a gente no stand lá, né? Aquelas feiras, fica passando um monte de gente na feira. Ele falou assim, ô garoto, vem cá, vou te ajudar, porque você não vai vender assim. Eu falei, não, mas cara, eu sei tudo, eu explico tudo. Eu falei, não, mas é por isso, você é muito chato, você fala muito, né? Ele falou, vou te mostrar como é que é. Aí passou uma senhora, ele chamou a senhora, né? Não foi a primeira que passou, mas ele chamou a senhora encostou. Ele falou, olha, nós estamos vendendo aqui purificador de água, né? Só vê o melhor do mercado, A senhora tem filhos? Tenho 3 filhos, são pequenos? São pequenos. Porque o negócio era caro. Então, quando eu chegava no preço, né? Eu chegava até o preço, né? Embaçado. Aí ele perguntou, a senhora tem filhos? Tenho, né? Ele falou, quanto vale a saúde do seu filho? Eu falei, como assim quanto vale a saúde? Quanto vale a saúde do seu filho? Não tem preço, né? Eu falei, então tá bom, porque olha, na época estava uma questão de uma doença chamada cólera tal, e aquele filtro, daquele purificador de água eliminava 99%. Eu falei, então, né? O nosso purificador elimina, justamente para evitar que um dos seus filhos tenha cólera, possa morrer, estribuchar, aquela coisa toda, e a pessoa já, né, eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas era bem isso mesmo. E depois ele entrava no preço. O que ele me ensinou naquele dia? E vendia pra caramba. O que ele me ensinou naquele dia? Né? Que você tem que criar uma necessidade de compra. Então a melhor venda possível é quando você cria uma necessidade de compra e a pessoa quer comprar de você, porque aí eu inverto o jogo, né? Se você quer vender para mim, quem que tem o poder da negociação? Sou eu. Sim. Ou você quer vender para mim? Mas e se eu quiser comprar de você? Quem que tem o poder da negociação? O outro. É você, porque agora sou eu que quero comprar. Então nesse dia eu entendi que vender não era oferecer. Vender era mostrar para aquela pessoa que ela tinha uma necessidade, que eu tinha algo que eu podia resolver para ela. A partir daquele momento é ela que me quer. E aí a negociação está na minha mão. Então, naquele dia eu aprendi, né? Muito mais do que era vender. A venda é só a consequência. Agora, se você, além de tudo isso, tem credibilidade com aquela pessoa, se você já foi legal com ela, então o cenário está todo pronto para que você possa vender melhor, vender mais fácil. Pô, Interessante. que história, hein, cara? Caramba. E até nos dias de hoje nós vemos isso, né, cara? Tanto vendedor chato, quer te empurrar as coisas goela abaixo, que recentemente nós fomos ver um lote para comprar e o cara explicou tudo, falou o preço, tudo mais, explicou tudo. E no final, na hora de ir embora, eu cheguei no Rick Homem e falei, pô, ele não chamou nós pra mesa, ele não ficou enchendo o saco. Até esses dias agora eu tô pensando nesse vendedor, não tá até de falar com ele de novo. Porque a gente tá acostumado a ir lá ver alguma coisa e o cara te chamar pra mesa e rabisca. E às vezes você não tá nem no momento, mas você acaba pegando por impulso. Aí eu falei pra ele, pô, o cara nem foi chato com a gente, né, cara? Que cara maneiro. Vou conversar com ele aí pra comprar sim. Na hora que a gente for fechar, vai ser com ele. Agora, isso é comportamento, né? Uma negociação comportamental. Só que a Jaqueline, ela é uma baita especialista em negociação comportamental e exatamente em estudar o momento de cada um e o estilo de cada um para poder negociar. Eu acho que vale muito a pena ouvir o que a Jaqueline tem para falar disso. Com certeza. Principalmente sobre o comportamento do consumidor, né, Jaqueline? Porque a gente vem vendo isso cada vez mais. As pessoas estão fugindo de vendedores que vendem na pressão. Mas eu imagino que para varejo, para determinados segmentos, o pau quebra mesmo na hora de vender. E como que você lida com isso no dia a dia dentro da empresa? Entre conciliar talvez aquela pressão em vender mais com o consumidor que não quer essa pressão. Como você orienta os times? É que assim, a pressão em si, dentro do corporativo, ou seja, de qualquer empresa, querendo ou não, a venda, ela é o que move. Sim. Ela é o combustível ali da empresa. Então, é um departamento dentro de uma empresa que ele tem total energia. Então, a meta, ela tem que cumprir. Isso daí é um ponto. Agora, como que você vai lidar com o cliente é outro ponto. Por quê? Você não tem que pegar essa pressão e passar para o teu cliente. Aí é completamente diferente. Aí vem a questão do comportamento, igual você falando do corretor que te atendeu.
muito provável que ele identificou que você é uma pessoa que precisa de um tempo maior ali para tomar decisão. Legal. Porém, olha só como que foi interessante o que você falou. Você falou assim, ó, a gente vai avaliar e aí se a gente for fechar, a gente vai falar com ele sim, mas pode ser que seus planos mudem e aí pode ser que ele esfrie com você, porque ele pode ser que ele vai perder a mão ali na conversa. Ou seja, ele tem que ter um bom relacionamento agora e nutrir Ele tem que nutrir. essa relação. É que assim, a gente fala de vários tipos de clientes diferentes, desde um cliente mais analítico, a um cliente que é mais comunicativo, um cliente que ele é mais direto, e cada um ele vai comprar por um motivo diferente. Nossa, esse vendedor tá lascado, né? Só em 3, cada um com um comportamento diferente. E os 3 que 4. vão comprar? Né? A gente São tinha 4 comportamentos concordado. diferentes. Ah, vocês estavam em 3, é isso? É, em 3. É. Então, mas aí, vamos lá. Era um terreno. Era um terreno. Então, se eu converso, exemplo, com o dominante, o que eu quero saber é a questão da localização. É um bom lugar? Porque o dominante, ele quer estar por cima, aonde eu moro. Então, esse é o dominante. Aí eu tô falando com um analítico. Como é feita a obra aqui? Como que vai ser? Sustenta? Tem que fazer aterramento? Esse é o analítico. Aí eu vou pro estável. Como é a segurança desse bairro? Aí eu vou pro influente. Quem são os moradores aqui do bairro? Então, olha a diferença. Mas Tinha de tudo um pouco Exatamente lá. Tinha de tudo um pouco lá. Eu o tempo todo, rapaz, mas não tem mais perto da água, não. O Henrique, então, mas tem muro, tudo certinho, né? Mas aí, se o vendedor Verdade. souber conduzir, ele vai unir tudo isso Sim. numa conversa só. Caramba. E olha, Agora. quanto que vai custar um aterramento, né? Cota com não sei quem. É. Exatamente. Doido. Agora, vai depender também do que ele vai fazer após ali. Exemplo, follow-up. Ele entrou em contato com você, viu? Depois ou não? Ele entrou em contato comigo, eu só não respondi. Ah, Ainda. Correria, não tem como. Desculpa, cara. provavelmente ele vai entrar em contato de novo. Ah, Agora, com ele já, certeza. agora ele já sabe, ele vai ligar amanhã rápido. É, É se ele estiver assistindo, Provavelmente ó, ele vai entre em tentar falar contato com o Eduardo. eles. É. O Eduardo tá mais tendencioso a comprar. É. Ele já falou comigo umas 4 vezes depois desse dia. Ô, Riquelme, todo mundo está tendencioso a comprar aquilo que precisa. Sim. A diferença é que alguns vendedores fazem o que a Jaqueline falou, de entender aquilo que importa para você. Né? Então, você está tendencioso a comprar. Mas se ele não tocar nesse ponto, talvez você não compre. Né? Então, quando ela fala, por exemplo, olha, se eu vou vender... O Eduardo ele é mais analítico que você, tenho certeza absoluta disso. Né? É mais Ele tem um estável. perfil estável. É mais estável, né? Ele me leu. É mais estável. Não, é um estável. É mais estável e o Riquelme, né, já é uma pessoa mais de relacionamento, né? E a gente conhece vocês de pouquíssimo... Bom, estamos conhecendo hoje aqui. A gente se conheceu no evento lá, É mas verdade. um bate-papo, né? Mas quem tem o olhar comercial acaba desenvolvendo essa habilidade de perceber, olha, né, é mais estável. Estável, ele quer entender um pouquinho melhor o conforto, né? E o de relacionamento quer entender quais as possibilidades, né, de expansão, ou seja lá o que for ali, tá? Então, se vocês estão predispostos a comprar, a única coisa que o vendedor não pode fazer é tentar vender para um estável atributos que não são admirados pelo estável. Então, ele fala assim, nossa, olha, cara, lá tem bastante festa, lá tem... Ixi, Movimentado, Verdade. bem agitado. não vai querer. Assim como que a pessoa que gosta do movimento, né? Você chegar e falar assim, você vai querer uma tranquilidade. Fala, mas não é isso que eu quero ver gente. Então, o vendedor tem que ter essa habilidade, ter a percepção do estilo, né? Comportamental daquela outra Sim. pessoa. Isso é treinável, tá? Isso é altamente treinável. A Jaqueline, por exemplo, treina equipes inteiras para agir assim até pelo telefone, até pelo WhatsApp. Identificar qual que é o perfil até pelo WhatsApp. Legal. Tem um vendedor meu que tá precisando de muitos treinamentos. Chama a Jaqueline. Já que uma dúvida. Em um negócio, eu vou falar de serviços que é o nosso, né? É melhor ter mais vendedores com script bem alinhado ou poucos vendedores com uma qualidade extrema dominando nossos serviços? Aí vai depender muito do que você está querendo buscar. Porque, exemplo, o quanto você quer escalar isso? Porque, por mais que você seja excelente, se você quiser ali uma escala gigantesca, com pouco vendedor, você vai sobrecarregar o vendedor. Tem esse ponto também. Agora, o que você não pode é contratar vários vendedores sem treinamento, porque aí você vai jogar dinheiro fora. Verdade. Vai depender do produto.
Também. vai depender do ticket, vai depender do perfil do cliente, né? E vai depender se você quer vender algo rápido ou se você quer uma venda consultiva, né? Nesse conjunto de informações é que se estabelece um perfil para uma equipe comercial. Entendi. E falando questão de crescimento, que nem eu vim também do franchising e já trabalhei em equipes de expansão que tinha 2 consultores, como que tinham 10 consultores. Só que a velocidade também que a expansão ela vai, o quanto que você tem a base preparada para isso. Então, exemplo, você contratou uma equipe comercial gigante, aí começa a vender, fechar contrato. Como que tá a base para entregar esse serviço depois? Porque aí é o que vai fazer as novas indicações, Digamos o relacionamento. que a base está ok, a qualidade está ok, suportamos bons clientes. Como diferenciar um ótimo vendedor de um péssimo vendedor, mesmo com treinamentos? Vamos lá. Primeiro, análise de perfil comportamental. Porque você vai contratar a pessoa certa para o lugar certo. Já começa por aí. Porque imagina, exemplo, vocês fazem prestação de serviço aqui. Aí vocês colocam um perfil que, vamos falar que vocês coloquem um 100% estável só para venda. Ele não vai se motivar a querer buscar um resultado muito maior porque ele quer estar fazendo outra coisa. Então, é entender o perfil da pessoa que você contratou também. Aí agora, o bom e o mau vendedor, aí cabe aquela questão, quanto que esse vendedor está sendo desenvolvido? Porque às vezes a empresa culpa o vendedor, mas também não desenvolve. É um dos maiores erros que eu vejo. Aí entra vendedor, sai vendedor, mas ele também não consegue treinar esse vendedor. Entendi. Eu fiz uma pergunta porque o nosso vendedor entra muito no modo ócio. É muito Aí, ocioso. Às vezes a culpa é da empresa. Se ele distrai muito, talvez ele comunica bem. Comunica. Então ele é um influente. Ele é influente. Bom saber. O que acontece? A consultoria de venda, ela vai acabar cobrando. Você ficou perguntando muito aí. Não. Depois ela vem falar a chave Pix pra gente. Vamos pedir um Pix. O que acontece? As pessoas têm o hábito de achar que bom vendedor é aquele que fala bastante, que é expansivo, que fala bem, etc e tal. E não é isso. Não é isso. Porque imagina o seguinte. Imagine se você tem que vender uma ideia. Você tem que vender uma ideia. Você não tem algo concreto. Você tem que vender uma ideia. Se você pega uma pessoa extremamente analítica, que é aquela pessoa que ela lida muito bem com dados, com números, com planilha, é muito difícil ela vender uma ideia. Então você precisa de alguém que tenha uma capacidade de sair ali do concreto. E o contrário é verdadeiro. Imagine que você está vendendo um serviço de auditoria. Ok? O serviço de auditoria é um serviço consultivo, é um serviço que ele tem que demonstrar número, o serviço tem que demonstrar um resultado, né? Ele tem que ir a fundo em aspectos contábeis, por exemplo. O cliente que está comprando isso, ele também não quer saber se a marca é azul, se é vermelha. Ele não quer saber se faz show, se não faz show. O que ele quer saber? De números, resultados, métricas, metas. Aí não dá para você pegar um cara super comunicativo para tentar vender um produto desse, porque ele não vai ter elemento ali para desenvolver a comunicação dele. E vai faltar os elementos para vender aquela planilha ou aquele serviço consultivo. Então, a primeira coisa que tem que desmistificar é que vendedor é o cara que fala bem, é o cara que é expansivo. E eu acho que um outro mito, depois eu quero até a contribuição da Jaqueline aí, para mim, tenho um mito muito grande que é o seguinte, o bom vendedor, o ótimo vendedor vai ser um bom gerente de vendas. Doeu até a espinha agora. Não é, Jaque? Às vezes você perde os dois, né, Jaque? Exatamente. Exatamente. Isso daí que o Ari falou sobre ser comunicativo, tem uma frase que eu gosto muito que é que vende mais quem fala menos, escuta mais. Então, a pessoa que ela é extremamente comunicativa, ela não vende. Porque ela não consegue levar o cliente para o fechamento, só ela fala. E o cliente, ele compra por uma dor ou um desejo. E você vende quando a pessoa, ela responde e ela entende que ela precisa daquilo. Então, se não há essa comunicação, não vai ter venda. Agora, tem um outro porém também. Se é feita uma análise do comportamento desse vendedor, ele vai saber o que ele precisa dosar, porque se ele é um influente que conversa muito, e se mostrar para ele o quanto ele está errando na conversa, ele pode mudar. Aí vem a questão da motivação. O que esse vendedor ele quer para a vida dele? O que motiva ele?
Porque não adianta só falar que ele tem uma meta, um bônus, mas por que ele quer aquilo? Aí Entendi. entra a questão da motivação. Tô pegando a ideia, tô anotando aqui. Ô, Jaque, uma dúvida. A gente sabe do seu trabalho e do seu potencial, a gente viu no evento a contribuição que você fez. E qual que é o gatilho que você gera de necessidade para o empresário ver que ele precisa de uma mentoria comercial para o time dele? Porque a gente vê isso na prática, né? Nós já tivemos uma rotatividade muito grande de pessoas no nosso comercial. E depois a gente foi entender essa questão de comportamento, essa questão de entender as dores dos nossos clientes também e treinar os nossos colaboradores do comercial. Mas como você faz para despertar esse olhar no empresário para que você possa treinar a equipe dele? Ó, é um livro aqui que vai ser uma aula para vocês, depois vocês compram, é o Spin Selling, vocês já leram? Eu tenho. Você tem? Eu não li ainda. Mas Então, fica... Ele investiu. É porque eu comprei o kit. Vem o Objeções, o Spin Objeções. Selling e tem mais um que eu não li ainda. Eu tô lendo Sim, Objeções. eles são 3. É. E acho que outro é Prospecção Fanática. Isso, mesmo. Prospecção Fanática. Eu vou dar o crédito porque ele comprou recente. Ele Ah. mesmo. Tá fresco na mente. Tô E- começando ainda. E lá fala sobre a importância das perguntas, porque as pessoas normalmente numa conversa, ela sonda muito ali as necessidades. Exemplo, você está atendendo uma empresa ali, e qual que é o seu faturamento, quantos colaboradores você tem? Isso daí é sondagem, isso não vende. Isso daí é só para você entender qual o serviço que você vai oferecer, mas isso não levanta necessidade. Aí agora, quando eu venho na pergunta de dor e implicação, a implicação que vai vender. Então, exemplo, a empresa ela está com problema na equipe. Aí se eu falo para você, quantos colaboradores você perdeu esse ano? Caramba. Ainda nenhum. 2025, Tá no graças a comecinho, Deus, né? tá começando. Pensar em 2024, a gente cai para trás. Para quantos? É, Até baixou a voz. Acho que só no comercial a gente perdeu uns 6, né? no comercial. 6? Foi 5. E as metas que vocês colocaram sem esses colaboradores, conseguiu atingir? Não. 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 Em 2025, nesse ritmo, vai chegar? Também não. Então o que vocês esperam daqui para frente? Mudanças, né? Com certeza. Como? Eu acredito que constantemente a gente tá mapeando muitas coisas na empresa. O primeiro passo está sendo cultura. A nossa cultura desalinhou um pouco, a gente está reestabelecendo isso, inclusive a gente conversou um pouco sobre isso hoje, que é muito difícil você estabelecer uma cultura de resultados, uma cultura de lucratividade. A gente começa com a base produtiva, para que permeie também o comercial, e o comercial tenha a produtividade e a performance em sintonia, né? Pessoalmente, eu estou constantemente pensando em estratégias justamente sobre como gerar valor agregado. Por exemplo, tinha uma estratégia que a gente utilizava que deu muito resultado. O problema é pessoas para executar essa modalidade de venda, porque ela leva mais tempo. O que a gente fazia? A gente ia de porta a porta nas empresas, sem aquela cara de vendedor. Olha, a gente está fazendo uma pesquisa sobre marketing no varejo local aqui da cidade X, e sua empresa foi selecionada para estar realizando algumas perguntas, respondendo algumas perguntas. Quem que seria o responsável por essa área para a gente estar fazendo as perguntas? Aí, o gerente, tá, não tá, anota, pega para falar com uma pessoa depois. Finalizado o preenchimento desse formulário, o nosso pesquisador, né, falava, olha, de acordo com tudo que você me respondeu, eu agradeço pelo tempo que você cedeu a nós, e como gratificação, a gente vai te fornecer uma consultoria gratuita com um diagnóstico 100% estratégico do marketing da sua empresa, com todos os 5 pilares necessários. E aí a pessoa, de fato, as que interessavam, abriam essa oportunidade e vinha para a reunião. Eu fazia o diagnóstico, fazia uma série de perguntas e entregava um documento da análise completa, ele fazia o que ele queria com aquilo. E entregue o diagnóstico, eu falava, cara, sua empresa tem essa e essa necessidade, que a gente notou, eu tenho essa e essa solução, justamente para essa necessidade sua. Faz sentido para você eu levantar uma proposta com esses serviços que eu te falei? Aí, quando fazia sentido, eu entregava a proposta e a conversão era quase 100%. O problema, de fato, era a execução da pesquisa, porque eu não poderia ser o pesquisador e também o analista, né? Que não ia fazer sentido na cabeça do cara. Mas eu estou constantemente buscando por estratégias onde
a nossa empresa seja mais consultiva e menos vendedora. Uhum. A gente chega na pessoa, agrega valor, entrega documentos, entrega respostas primeiro, e o cara faz o que ele quiser com isso, e aí abre uma oportunidade. Olha, faz sentido ter um apoio aqui com relação a marketing na sua empresa? Faz. Então vamos fazer uma parceria. Ah, não faz? Então faça bom proveito da estratégia que eu te entreguei. Legal. Aí entra na questão que o Ari falou. Você entregou algo sem esperar. É claro, a intenção é a Tudo venda, sim, estratégico. mas você foi recíproco. Sim. Agora, a questão, ele tinha perguntado da necessidade. Por exemplo, você falou sobre tudo que você fez aqui. Aí você pegou e falou da equipe, que você não tem como você estar no estratégico e ao mesmo tempo estar executando. Então, se eu falo para esse empresário, tá, então você concorda que você tem que contratar uma equipe para você chegar onde você quer? Aí a pessoa vai falar que sim. Então, quanto é prioridade isso para você? Por exemplo, pensando a longo prazo, quanto que isso vai te custar se não resolver isso agora? Então, são as perguntas. A implicação é quando você faz pensar na consequência. Verdade. Pô, legal. Posso fazer Com certeza. Claro. agregar algo aí? Pode fazer vários. Não, o que a Jaqueline falou é exatamente isso, né? Você fez uma estratégia bem legal, Sim. né? E aí você vai entregar. Nossa, lascou. As agências de marketing vai roubar minha estratégia. E aí você vai entregar para Não, aquele porque cara. a estratégia é tua. Você vai entregar para aquele cara algo que você fez e que vai agregar valor para ele. Muito bem. A receptividade dele é uma, porque, né, você está oferecendo algo para ele, mas ele não te conhece. Ninguém falou de você para ele. Vou ensinar um hackzinho legal aí para vocês. Fez a pesquisa, aí você descobriu que o responsável, como você perguntou, quem que é o responsável por essa área ou pelo crescimento aqui da empresa? Ah, é o João Carlos. Tá ok. Vai para casa, hackzinho. Entra no LinkedIn, no teu LinkedIn, no Facebook, no Instagram, procura ele. O que você vai encontrar quando você abre o perfil do cara? Conexões em comum. Não é? Sim. Aí, de repente, você conhece a Maria Cláudia, que tem uma conexão em comum com ele. E a Maria Cláudia é tua amiga. E você que é um bom networker, você já ajudou ela em algumas oportunidades. Você já conectou ela com oportunidades. Legal. É hora de você ligar e falar: Cláudia, queria ver se você pode me ajudar. Eu fiz um estudo da empresa tal, fulano de tal, e eu vi que ele é teu amigo, é um contato teu. É claro que depende de realmente ser, depende de realmente ter uma conexão, porque a gente sabe que muita conexão aí é vazio, né? É um contato teu, você tem intimidade com ele para poder chegar e falar, você me apresentaria para ele? A percepção dele sobre o seu trabalho, se você for indicado por ela, vai ser completamente diferente. Interessante. Primeiro que ele vai te receber. Da outra forma, você não sabe se ele vai te receber. É mais provável até que não receba. Incerto. É prospecção fria. Talvez ele faça assim, não, legal, deixa aí com a minha secretária, depois eu vejo e te dou um retorno. É o que é mais provável de acontecer, né? E aí, por amostragem, você consegue alguns. Agora, se a Maria Cláudia chegou e falou, João Carlos, teve uma pessoa que teve a iniciativa de conhecer a tua empresa, inclusive fazer um estudo, né? Sobre alguma dor que você possa ter e tal. Eu falei, não, realmente, é isso, poxa, é isso mesmo, ele teve essa percepção. E ele queria te entregar isso pessoalmente, é uma pessoa que eu conheço, confio, né? Faz negócios comigo. O que eu mais escuto todos os dias é, olha, queria te falar sobre o Ari, que faz negócio comigo, é o meu mentor, e eu faço pelas pessoas. Você poderia recebê-lo quando? Percebe que muda? A hora que você chega lá, você chega avalizado por alguém, você vai chegar na cadeira dele e não da secretária dele, né? E a receptividade dele vai ser outra. É verdade. Né? Então, qual será a melhor estratégia? É uma pergunta, não é uma afirmação. Fazer isso em massa ou fazer pontualmente naqueles contatos que você sabe que você pode achar uma conexão? Então, se você achar que pontualmente nesses contatos, sai buscando. Você quer ter a X empresa? Entra lá no LinkedIn, descobre quem que é o dono daquela empresa, os executivos. Entra no LinkedIn deles, vê quais são as conexões em comum.
Você achou alguém que você conhece, fala assim, pô, de 10 que eu pesquisei aqui, eu achei 3. Excelente. Você tem 3 possíveis conexões de qualidade, não é mais prospecção fria. Mas lembre-se que para isso você já tem que ter feito algo de bom com alguém, né? Tem que ter uma bagagem, né? Que é o alimentar o networking todo dia, que é trabalhar a rede. Sim. Networking. O trabalhar a rede é tudo isso que a gente está falando, esse bate-papo todo. É ligar para o cara na pandemia, é perguntar se ele precisa de algo, é ajudar com uma indicação, né? É ajudar com uma solução, é chamar para um bate-papo. Eu brinco, né? Falo assim, ó, tomar café não é networking. Não, é uma das atividades que podem alimentar o seu networking. Só tomar o café, não. Sim. Né? Chamar alguém para tomar um café não quer dizer nada. Agora, chamar alguém para tomar um café e falar assim, e aí, meu, como é que estão as coisas? Como é que eu te ajudo? Isso é networking. É verdade. É uma palavrinha, ou 2, né? Ou 3. Como eu... Não, são 4. Como eu te ajudo? Né? Legal. Como eu te ajudo? Mudou o jogo. Mudou. Deixou de ser um café e passou a ser networking. Deixou de ser um almoço e passou a ser networking. Sem isso, cara, é só almoço, é só café, é só clube, é só bate-papo. Verdade. Legal. A gente vive isso às vezes na prática. Às vezes a gente vai para Araçatuba, ali naquele prédio no Tower, e o contador fica lá, o Carlos, vem tomar um café com a gente. E a gente sabe que ele vende a mentoria dele, a consultoria, e naquele café a gente já fala sobre estratégia tributária, sobre tanta coisa, que ele praticamente deu uma consultoria para nós, sobre marketing, deu uma consultoria para ele, e é super gostoso, um bate-papo muito legal. Rapaz, É aquilo que a se Jaqueline gente falou. fosse trocar preço, ia ficar caro as conversas. É aquilo que ela falou sobre o valor de uma conexão. Sim. Né? Agora eu falei para vocês procurarem no LinkedIn, você fala assim, poxa, acha que eu vou conseguir qualquer conexão? Eu faço uma pergunta para vocês. Pensa na pessoa que você gostaria de se conectar nesse mundo, tá? No mundo, tá bom? Não é em Birigui. Fala assim, puxa, eu gostaria de me conectar com fulano de tal. Pensa aí. Você acha que você está a quantas conexões dessa pessoa? Em média, tá? Claro, né? Estamos falando de uma estatística, uma média. Quando eu falo a quantas conexões eu conheço fulano que conhece o Zé, que conhece o João, que conhece a Maria, que conhece o André, que conhece a Jaqueline, que conhece o Bonovox. 4. 4 conexões? Eu acho que eu tô a pelo menos umas 10 conexões. Caramba, tudo isso? Não. Pessoal, Não é estatisticamente, possível. nós estamos a no máximo 5 conexões Caramba. de qualquer pessoa que a gente queira conversar. E olha como esse mundo é grande. Mas estatisticamente estamos a 5 conexões das pessoas com as quais nós queremos nos conectar. Como isso? Eu vou te dar um exemplo. Eu sei com quem você quer se conectar e eu consigo te passar exatamente quem que você vai conectar um a um. É o Flávio Augusto. Não. Primeiro você fala com o André, depois você fala com o Breno, que fala com o Primo Rico, que fala com o Flávio Augusto. Pior que ele errou. Ô, louco, você ia falar dele? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Há um tempo atrás, eu ouvi o Papa Francisco falar umas coisas bacanas, falar umas coisas legais. Eu falei, puxa, seria legal bater um papo com uma pessoa como essa. Independente de religião, de crença, não importa isso. É uma pessoa que tem muita cultura, tem muito conteúdo. Eu falei, seria legal conversar. Pô, mas quando que eu ia chegar no Papa? Né? Logo no Papa. Não tinha um contato mais distante. Não tinha alguém mais pertinho? No Vaticano. Né? Passou. Eu conheço um padre que ele é hipnólogo. É a profissão dele. Né? Ele é hipnoterapeuta. Padre Oscar, tudo bem contigo, Oscar? Um abraço. Oscar é hipnoterapeuta, ele é um profissional da hipnoterapia e ele é padre. E um dia eu fui visitá-lo para fazer networking, para bater papo, para conhecer a clínica dele, para saber se eu podia fazer alguma coisa por ele, conhecer a clínica dele. E eu vi um quadro, tinha uma carta, né? Bacana, muito bonita, em italiano. Eu consigo ler italiano, não sou fluente em italiano, mas eu entendo. Então eu li e falei, puta, o cara tá legal, né? E aí eu perguntei pro Oscar, falei, Oscar, todo padre recebeu, né? Ele falou, olha, porque eu vi que era assinada, né, pelo Papa Francisco. Ele falou, não, essa é para mim. Eu falei, poxa, não é possível, mas me conta essa história. E resumindo muito,
Para ele se formar hipnoterapeuta, ele fez um curso nos Estados Unidos. Nesse curso dos Estados Unidos, ele conheceu um outro padre que se tornou, com o tempo, secretário pessoal do Papa Francisco. E essa conexão se deu porque um dia o Oscar, vendo uma filmagem, ou uma foto do Papa Francisco, viu que a unha era roída e falou para esse amigo dele, falou, você fala o Papa que um dia ele morre de ansiedade ainda. Né? E aí, um dia o Papa pediu para esse amigo ligar para o Brasil para falar, né? Então qual que seria a solução? E o Padre Oscar teve a oportunidade de conversar com o Papa, não é todo padre que tem, né? De conversar com o Papa e falou, olha, eu tive essa percepção, vi sua unha, tal, e é possível fazer um trabalho assim, assado, que você faça aí comportamental, para parar com isso, muito obrigado, mandou a carta para ele, que eu acho que creio eu, seja uma carta de agradecimento para várias ocasiões, mas ele tem aquela carta. Então veja, eu estava a 2 conexões do Papa. Isso é uma grande realidade. Você só não sabe, né? Você não sabe, porque você não entrou na sala das pessoas. Você não entrou na casa das pessoas. A partir do momento que você entrar, quantas conexões você tem, quantas você tem. Imagina somar nossas conexões, onde é que chega? É distante, hein? Caramba. Né? Tem muito dinheiro aqui, a gente só não sabe explorar. Exatamente. Verdade. Vai ter que aprender muito. Ele tá pensando tamo aqui. no caminho, Você viu então. que ele ficou reflexivo. Não, com certeza. Estamos no caminho. Tem muito para aprender ainda, né? Bom, Que quer legal. complementar, fazer mais perguntas? Vamos fazer mais uma pergunta, que a gente acabou entrando em diversos assuntos, né? Para não prolongar tanto. Não tem jeito, quando a conversa é boa, vai se estendendo. Não tem mesmo. como, acaba se estendendo um pouquinho. O Ari tira a última pergunta, faz as honras aí. E escolhe quem vai responder primeiro. Vamos lá, né? Pô, mas aí eu tenho que apelar. Fica tranquilo. Não é porque eu enxergo mal, não. É porque o Ricardo me falou que a letra dele é ruim. Eu tenho a habilidade de escrever em QR Code. Tá bom. É criptografado. É criptografado. Vou fazer para a pessoa especialista nisso, né? Pô. Jaqueline. Olha só. Virou os 3. Jaqueline. Como vender para os seus contatos? Pergunta é essa. Tchau. Vamos lá. Primeiro, oferecer. É porque parece que é muito óbvio, mas normalmente quem está no nosso círculo ali de conhecidos, nós nem oferecemos o nosso produto ou serviço. E é claro, você não vai falar assim, eu tenho algo aqui para te vender. Não, mas numa conversa ali informal, você pode iniciar um assunto perguntando, exemplo, vocês que cuidam da parte de marketing, e como que tá a questão da atração de clientes para o teu negócio, ou como que tá o nome da tua marca, tudo, o que você tá sentindo? Então, começa o assunto ali com a pessoa. Às vezes a pessoa ela tem uma resistência tão grande de falar do serviço que a pessoa tem, e acaba que nem oferece para quem tá ali na tua rede, é onde você deveria começar a explorar. Acho que é um erro do brasileiro também, né? Um bloqueio do brasileiro de achar que todo mundo tem inveja dele, né? Tem muito isso. É uma cultura que é criada que eu acho que limita um pouco e acaba afetando nesse sentido. Esse é, assim, uma coisa que eu tenho também a percepção, além desse bloqueio, é que às vezes, exemplo, vamos falar que você tem um amigo que ele precisa do teu serviço. Às vezes o teu amigo tem vergonha de te perguntar do teu serviço. Aí ele fala assim, eu vou perguntar, mas aí não sei o que ele vai achar, e vai que eu não fecho com ele. Ou tem vergonha de oferecer para os mais próximos, principalmente. Sim. O que será que ele E vai essa achar? vergonha vem dos dois lados. Sim. Então, o primeiro Caramba, passo é de se é pensar. oferecendo. Mas assim, oferecendo numa conversa informal. Não muito escancarado também. Compra de Sim, mim. dá. Não, começa se interessando pro que a pessoa tem ali, e ali você vai conduzindo para falar melhor sobre o seu. Legal. Eu tenho uma dica aí. Conta a história. Conta história. Né? Você vende consórcio? Você vende consórcio? Uhum. Os vendedores de consórcio são bons já nisso. Né? Você não precisa oferecer o teu produto. Como a Jaque falou, você não vai oferecer diretamente, quer comprar. Né? Mas numa roda, eu vou contar ali. Falar assim, nossa, cara, que bacana, que gostoso. O cliente meu essa semana super feliz, porque uma carta de consórcio que eu vendi para ele foi contemplada dentro daquele período que a gente imaginou que ia acontecer, né?
está realizando o sonho, ele não precisou entrar em financiamento, né, porque financiamento é super caro, e olha, pegou a carta, vai comprar a casa dele lá no condomínio tal. Poxa. E eu fui convidado para o churrasco. Né? Aí, ó, melhor ainda. Finalizou a história, hein? Né? Então, quando você conta histórias, você faz aquela pessoa sentir o sabor, né? Participa, né? Lembra que eu falei da criar necessidade de compra? Que o cara fala assim, pô, realmente, meu, financiamento é caro pra caramba, eu não tenho grana à vista, né? E fala, pô, você que vendeu essa carta de consumo, como é que é isso aí? Vai, me fala aí. Né? Aí você faz até um charme, né? Mas você está precisando, você está querendo? Passa no meu escritório lá depois. Não precisa fazer charme, não, né? Mas é uma maneira de você começar, né? Vender os teus contatos contando histórias, né? E se você estiver contando essa história de forma que você participou resolvendo aquela dor, pô, tanto melhor, porque você foi o agente que ajudou naquilo, né? Assim como nós, enquanto mentores, somos agentes de transformação de N coisas, né? Então, quando eu ajudo uma empresa a fazer um planejamento, eu falo muito de networking, mas você vai fazer networking com quem? Eu preciso entender com quem que eu preciso fazer networking. Para isso eu preciso planejar. Empresa, você está em busca do quê? É de mais faturamento? Não significa que você vai ter lucro faturando mais. Às vezes você pode até quebrar faturando mais. Né? Será que toda empresa sabe isso? Não sei se ela sabe. Então a gente ajuda a saber. Porque a partir daí você vai entender, olha, eu quero faturar mais. É um caminho, são algumas conexões. Eu quero vender mais, é outro tipo de conexão. Eu quero vender melhor, é outro tipo de conexão. Né? Eu não quero vender mais, eu quero me especializar, é outro tipo de conexão. Então, a gente primeiro precisa entender a necessidade daquela empresa, ajudar a empresa a entender o momento dela, que necessidade que ela tem, para então a gente, dentro do ecossistema, identificar, olha, então você está precisando desse tipo de cara, desse tipo aqui, como é que nós vamos nos conectar com eles? Lembra dos máximo a 5? Vamos criar uma estratégia para criar essas conexões, né? Mas aí, contando histórias, você consegue todas essas coisas e aí você ativa a sua lista aí de contatos. Que legal. Muito bom. Assim, isso vem da crença mesmo da venda, de ser algo ruim que as pessoas têm enraizado, porque a gente está vendendo o tempo todo. Então, esse é um bloqueio interno. E comprando também, né? E comprando também. Eu lembro quando eu criei minha mentoria, a primeira mentoria que eu vendi foi para uma amiga minha. E aí eu marquei um café e falei assim, eu queria sua opinião sobre esses assuntos aqui. Mas realmente era opinião. Aí ela pegou e falou assim, você sabe que eu acho que é exatamente o perfil que seria para o teu cliente sou eu. Eu falei, Eu falei, eu posso te ajudar. Mas o que é isso? É uma ação. Aí ela falou, é mesmo, vamos conversar sobre isso? Então, é um inicial. Que legal. Pontapé inicial. Interessante. Só precisava de uma atitude, né? Legal. A questão é que todo mundo quer comprar, né? Mas ninguém quer que vendam para ele. Muito importante, Riquelme, pô, eu sei que vocês, né? Tô falando aí, tá? Fica tranquilo. Depois vocês cortam, tá Você bom? acha? Tem que prestar atenção, tem algumas coisas que são muito, muito pontuais e muito práticas, tá? Você não pode querer vender carro de alto valor frequentando a academia mais barata da cidade. Tá? Não é discriminação, mas é onde está o público. Né? Então isso impacta em que tipo de vendedor você vai contratar. Onde que o meu vendedor frequenta? Onde está o networking do meu vendedor? Onde está o meu networking? O meu networking não está onde eu preciso. Então de duas uma, ou você se posiciona numa outra esfera de pessoas de networking, ou você abandona aquele produto. Não tem problema. Qual que é o problema? Né? Mas você precisa estar alinhado, você precisa estar presente onde o teu público está. Não adianta querer vender, como eu estou falando, né, carro de alto valor. Você não vai vender um carro de 300 pau na academia que cobra R$50. Você vai vender lá naquela academia que tem o personal, que cobra R$1.500 por mês, para a pessoa estar lá fazendo um trabalho de saúde com ela. É um outro ambiente, né, cara? É outro ambiente, é outra conversa, é outra valorização. De novo, não é nenhum tipo de preconceito.
porque também você tem o produto que é barato e que precisa de volume, você não vai vender na academia nessa aí, você vai ter que vender na outra. Tá? Então, é questão de público-alvo, produto que você tem e onde você está inserido. Exato. Perfeito. Caramba, insights valiosos aqui, hein? Se não transformar nosso time de vendas agora, eu não sei o que transforma mais. Então é isso, Ainda pessoal. bem que as vendas estão na sala. É isso aí. Ainda bem que ele está escutando, é bom que ele escuta. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, pelas dicas. Rapidinho. A gente estava falando de oferecimento, né, na última pergunta. Então, eu gostaria que vocês fizessem o oferecimento do trabalho de vocês para o pessoal. Um pouquinho do trabalho de cada um e como vocês podem contribuir com os empreendedores, começando pela Jaque. Pô, legal. Ah, legal. É bom, tem que falar olhando para a câmera. Isso. Agora é aqui. Agora é a hora. Bom, hoje dentro da metodologia, eu ensino as empresas a alavancarem os negócios, o faturamento, por meio de processos e também por meio de uma negociação baseada no perfil comportamental. Quanto maior o valor do preço que você vende, mais estratégico você tem que ser, e é isso que eu ensino, negociar e vender. Então, se você precisa treinar o seu time de venda, se você vê que está perdendo oportunidade, investe dinheiro em tráfego, por exemplo, lead chega e você não converte, é onde eu entro ajudando a sua empresa. Os clientes da Q3 já ficam espertos aí. É isso aí. Esse ano é o ano de mudanças. É isso aí. Ari, sua vez. Muito bem. Então, o trabalho da aceleradora de crescimento e vendas, ele se inicia te ajudando a entender qual que é o momento da sua empresa em relação ao mercado. Se você precisa, nesse momento, expandir, se você precisa especializar, se você precisa retrair. Então, primeiro a gente entende esse contexto. Aí nós vamos criar todo um cenário de atendimento e de ecossistema de negócios. Então, vamos elaborar tudo isso junto com você e, a partir daí, te ensinar e te ajudar a fazer o networking necessário para chegar nos contatos que você quer para atingir esse objetivo. Então, se você quer expandir ou se você quer especializar, enfim, seja qual objetivo for, primeiro a gente estuda ele, para depois a gente executar com as pessoas certas, com as pessoas estratégicas, que é onde o networking vai te ajudar a chegar. Isso significa deixar de investir sem saber no quê. Né? As pessoas, as empresas têm o hábito de destinar uma verba para crescer, mas sem saber exatamente o que fazer com ela. Então eu te ajudo a tomar essa decisão e achar as pessoas certas para você chegar no resultado. E aproveitar, se vocês permitirem, né, Claro. para falar que eu e Jaqueline, nós nos conhecemos num almoço, entendemos que nosso trabalho é muito complementar e temos feito algumas coisas juntos, inclusive mentoria juntos, onde o mentorado começa comigo e termina com ela, onde o mentorado começa comigo, vai para ela, devolve para mim, a gente faz esse bate-bola para ajudar você a resolver esses aspectos no seu negócio e que nós fique ligado nas nossas redes, porque tem aí, né, o Boteco Business, que é onde vocês vão se conectar com pessoas especiais, onde nós nos conectamos pela primeira vez. Exatamente. Né? E outros eventos que a gente vem fazendo e proporcionando para poder levar aí esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Perfeitamente. Bom, e para não perder a oportunidade também, vou oferecer um pouquinho do nosso trabalho. É isso aí. A gente vai permitir com que eles possam transformar as nossas vidas, mas se você quer que a sua empresa tenha o faturamento transformado e as vendas também, nossa missão é ser um departamento de marketing que as empresas precisam. Então, hoje a gente está numa era digital e muitas empresas ainda não estão nesse ambiente. Instagram, Facebook, Google, esse é o nosso trabalho. Então, nós fazemos toda a gestão e audiovisual também. Então, caso você precise, fale conosco. A gente vai deixar o Instagram da Jaque e do Ari também, assim como o LinkedIn e as outras redes sociais, para que vocês possam entrar em contato com eles. E vale muito a pena conferir o que eles têm nas mídias também. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela participação e por tudo que vocês fizeram aqui. Foi uma baita contribuição. Obrigado pelo A gente que convite. agradece. Muito gostoso estar aqui em Birigui com vocês. Que legal. Voltem a nos visitar também em Rio Preto. Né? Próximo evento, estamos lá. Maravilha. E contem conosco, porque precisarem. É uma delícia estar aqui falando sobre o negócio com vocês. E vale lembrar que quando tiver Boteco Business, a gente solta pra galera também. Boa, maravilha. E parabéns pelo podcast. Parabéns, Excelente o trabalho de obrigado. vocês. Muito bom. Muito bom mesmo. Estamos aí na busca do crescimento, né? O YouTube está ainda nos boicotando em algumas coisas, mas estamos aí na busca do crescimento. E não só pelo podcast, porque a agência também é muito bonita. Que legal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu? Bom. Pessoal, muito obrigado a você que veio até aqui bater esse papo conosco. Te espero no próximo podcast. Um abraço e até logo.